Bom dia, amado ouvinte, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê passos alinhados e mãos que prosperam neste dia. Que aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus possa te honrar. E aonde você colocar as suas mãos, Deus possa prosperar. Ouvinte, meu nome é Milton, presbítero Milton Ferreira Filho, e louvado seja Deus, mais um dia Deus preparou para nós estarmos aqui para fazer esta oração, pois este canal foi criado para orar por você, iniciando um dia que você possa ir receber esta oração, orar por você, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Ouvinte, que Deus possa te abençoar neste dia, que a mão desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a mão dele possa estar sobre a sua vida, para te guardar, para te proteger e para te guiar, em nome do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Amado ouvintes, nós vamos orar por você, interceder mais uma vez juntos, né? Assim, vamos estar orando, eu daqui, você do outro lado, vamos estar juntos em oração. E que você, ouvinte, venha aí criar nessa rotina espiritual, todas as manhãs aí você recebendo esta oração, orando junto comigo também esta oração. E você criando esta rotina espiritual, você vai aí fortalecendo a sua vida espiritual aí na presença de Deus. Porque é muito bom, né, ouvinte, nós começar o dia recebendo uma oração, uma palavra, e a gente também orando ao Senhor nosso Deus, né, falando com Deus através da oração. Ouvinte, antes de nós orarmos, eu quero ler aqui uma palavra aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no versículo 9, né? Ontem nós falamos, né, de Elias, o momento em que ele vai ali para junto do rio Querite, e Deus cuida dele ali, levando o ouvinte, ele bebendo do rio Querite, né, das águas do rio, e Deus ordenou os corvos que levasse o alimento para ele, de manhãzinha e à tardezinha. E agora aqui no versículo 9 é o continuamento, né, ouvinte, desta mensagem, desta palavra. Só que aqui no versículo 9 está escrito, ó, Deus está dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Veja, ouvinte, então, que falando ainda sobre o cuidado de Deus, o quanto Deus cuidou de Elias ali, a hora que ele profetiza para o rei Acabe que não vai haver chuva, Deus manda ele junto do rio Querite, bebe água e tem os corvos que vai alimentar ele. Mas agora passa-se os dias, né, da qual o rio vai secar, e o cuidado de Deus sobre a vida do profeta continua. Ouvinte, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Agora Deus então está vendo que o rio vai secar, Deus está falando para Elias: levanta-te e vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva e ela vai cuidar de você. Ouvinte, olha como é o cuidado de Deus, né? Então Deus está dizendo: Elias, agora o rio vai secar, agora vai acabar a água aí. Você vai se levantar, você vai para a cidade de Sarepta, lá eu vou cuidar de você. Lá eu preparei uma viúva que ela vai cuidar de você. Veja, ouvinte, que o Senhor nosso Deus, né, ele tem os seus meios de agir, seus meios de trabalhar, como fazer. Como eu disse ontem, não precisa nós nos precipitarmos, Deus sabe. Se Deus está cuidando de nós, ouvinte, Deus nos ama, né? Ele já provou esse amor, dando o seu Filho por nós. Se Deus nos ama, ouvinte, Ele cuida de nós. Não adianta nós nos precipitarmos. Agora, então, veja que Elias fica ali,
E Elias, né, você não vê mais, quando Deus põe Elias junto ao rio Querite, ali você não vê Elias falando, nem querendo falar com Deus, falando com Deus, ou nem interrogando Deus. E você não vê Deus também falando com Elias, não, fica ali, fica quieto. Mas aí passe os dias, agora Deus vem novamente para falar novamente com Elias. Ele levanta e vai para Sarepta. Veja, ouvinte, eu costumo dizer assim que o nosso Deus é o Deus que fala pouco e faz muito, né? Então agora Deus vem e fala, vai para Sarepta. Ele está obedecendo a ordem de Deus e ele vai então para a cidade de Sarepta, porque lá Deus diz, lá eu já preparei uma viúva. Veja, ouvinte, se é momento de escassez, né, ouvinte, se é um momento de escassez ali, e amado ouvinte, Deus agora manda Elias para junto de uma viúva, que nós vamos ver o quadro aqui dessa viúva, quando ele chega lá, que ela não tem nada. Quando ele chega lá em Sarepta, ele vê aquela mulher apanhando alguns gravetos, e ele, né, vai falar com ela, vai lá, me dá um pouco d'água. Ela fala, né, ela sai da presença dele para entrar para dentro, e de repente ele fala, não me traz só água não, me traz também uns bolos, uns pedaços de bolo para mim comer. Ela falou, olha, vive o Senhor teu Deus, mas eu não tenho nada, a não ser, ela disse, olha, a não ser um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E ela disse, ó, vem aqui, estou ponhando alguns gravetos, vou fazer um bolo para mim, meu filho, para nós comer, nós vamos comer e vamos morrer. 20, veja bem a situação dessa viúva e para onde Deus mandou Elias. A palavra de Deus nos ensina muita coisa, ouvinte. Veja o que Deus disse para ele, vai para Sarepta, eu preparei uma viúva para cuidar de você, já ordenei uma viúva para cuidar de você, mas a hora que ele chega, a situação dessa viúva não tinha nem para ela. Veja, ouvinte, que o que estava acontecendo, o que esta viúva esperava ali? Ela estava esperando a morte, ouvinte. A única coisa que a viúva agora estava esperando era a morte. Mas se você vê, ouvinte, o que Deus, né? Por que Deus preparou esta viúva? Eu pensando comigo e meditando na palavra de Deus, como foi a vida dessa viúva no momento em que começou tudo, quando ela começou como se diz, a não ter mais, começou a faltar os alimentos, que ela viu que o negócio, a situação estava ficando difícil. Eu acredito que essa viúva foi uma viúva que ela não desistiu, ela viu que o momento, a situação, o momento estava ficando difícil, e ela começou a correr atrás. Eu acredito, ouvinte, que esta viúva, ela não ficou de braços cruzados quando começou a vir tudo, e ela viu, só estava ela, o filho dela, e viu que estava acabando. Ela não ficou de braços cruzados. Eu acredito que ela começou a ir atrás, ela começou a lutar, a pelejar, a tentar de todas as formas, a sobreviver em meio àquela situação, aquela escassez. Ela começou a lutar, a tentar sobreviver, e Deus estava vendo tudo, ouvinte. Eu acredito que Deus, né, já estava olhando para ela e dizendo, não, é essa daí que eu vou preparar para o meu servo, para cuidar dele nesse momento agora. E então, ouvinte, eu quero dizer para você que hoje, dentro desta palavra, não desista, porque naquela época aqui, havia muitas outras viúvas, mas Deus escolheu esta. Então eu acredito que Deus a escolheu pelo fato de que, quem sabe, talvez foi uma mulher que lutou, uma viúva que não desanimou em meio à escassez. Ela foi até o último momento. Quando Elias chegou ali, e ela vai dizer essas palavras, não tem nada, só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e vou fazer o último bolo, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Ela só esperava a morte. Nesse momento agora, ela viu que não tinha mais como fazer nada. Certo, ouvinte? Então eu quero dizer para você hoje, não desanime, não desista em meio às situações que você está vivendo. Porque desde quando tudo começou na tua vida, Deus está te vendo. E desde quando você começou a talvez entrar nesse momento aí difícil da sua vida que você está vivendo, Deus está te vendo. E Ele vai cuidar de você. Creia que algo Deus vai preparar para você.
Deus vai encaminhar algo para a sua vida, de alguma forma, de alguma maneira. Deus ele vai te dar um escape. Essa viúva estava esperando só a morte, Deus levou a vida para ela através do profeta Elias. Essa viúva estava em escassez, não tinha mais nada, era a última coisa. Quem sabe você não tem recurso nenhum mais para isto que você está vivendo. Você não consegue mais nada para isso aí que está acontecendo na sua vida. E você está chegando a ponto de desanimar. Não desanimes. Esta viúva também era a última coisa que ela tinha. Mas veja que ela não está parada dentro de casa, mesmo sendo os últimos momentos, ela não está parada, ela ainda está indo lá, se movimentando, pegando gravetos para fazer um bolo. Ela ainda não está totalmente parada, ouvinte. Ainda que ela fala esta palavra para o profeta, somente vou fazer aqui o último bolo, vamos comer e vamos morrer. Está revelando o que ela está esperando, só a morte. Mas ela mesmo a esse momento, ela foi lá e está para o último momento, é a última coisa, mas ela foi para pegar os gravetos para fazer. Ouvinte, lute até o último momento, porque Deus vai te socorrer. Deus vai ao teu encontro. Deus vai socorrer você, ouvinte, nesse momento difícil. Não se desanimes. Não fique parado esperando, não, ouvinte, vai atrás, corra atrás, para Deus poder abençoar. Deus abençoa aqueles que correm, aqueles que se movimentam, aqueles que se disponibilizam para ir atrás, para fazer, ouvinte, para lutar até o último momento. É a última coisa para fazer, mas então eu vou fazer. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Você vê Paulo lá, quando naquele naufrágio de Paulo, todo mundo saiu do rio, tremendo de frio, tudo ali com medo, assustado. O que Paulo fez? Paulo começou a ir juntar gravetos também para procurar um meio de acender uma fogueira. Em nenhum momento da nossa vida, pode desanimar e ficar parado. Creia isso. Aí abaixo tem uns comentários e você vai escrever aí nos comentários, olha, você vai escrever da seguinte maneira: eu não vou desanimar, porque Deus está comigo. Escreva aí nos comentários: eu não vou desanimar, porque Deus está comigo. Isto é legalidade espiritual. Tudo que nós pensamos, falamos e escrevemos. Então escreva aí: não vou desanimar, porque Deus está comigo. Tá certo, ouvinte? Deus cuida. Como Deus, ouvinte, está cuidando de Elias, mas agora uma viúva também, numa escassez, mas Deus preparou ela para cuidar do servo dele. Deus não vai cuidar só de Elias, Deus agora vai cuidar dessa viúva também. Então, ouvinte, creia nisto, tá certo? Então escreva aí nos comentários: eu não vou desanimar, porque é Deus quem cuida de mim, tá certo? E Deus cuida, ouvinte. Ouvinte, eu dirigi a igreja há praticamente 30 anos dirigindo a igreja, e tivemos algumas experiências nessa caminhada. E eu comecei a dirigir uma igreja muitos anos atrás. Eu comecei a dirigir uma igreja, ouvinte, que ela estava para fechar esta igreja. E o pastor da época aqui da minha cidade, pastor local, ele falou comigo para mim ir lá ver o que eu fazia. A igreja ela ia fechar. A placa da igreja estava na casa de um outro irmão. Os irmãos já tinham até tirado a placa da igreja. Eu já estava na casa de uma outra pessoa, mas essa pessoa também já tinha até parado. Depois que eu comecei a cuidar da igreja lá, assumi a igreja, que eu fui descobrir fui saber que a placa estava na casa daquele irmão, onde eu fui atrás dele também para ver se ele voltava, mas depois de algum tempo. E a igreja estava muito complicado mesmo. E fui indo, ouvinte, e era pouquinha gente ainda essa igreja, na cidade vizinha, uma cidade 35 quilômetros mais ou menos. Só que eu ia, ouvinte, e tinha um ônibus para mim, da minha cidade aqui até a cidade vizinha. E para esta cidade tinha ônibus para ir, mas não tinha ônibus para voltar. Então eu vim até aqui a cidade vizinha, da cidade lá onde eu estava dirigindo, vinha até a cidade vizinha, e aqui eu ficava, ia pegar carona. Porém, para ir daqui da minha cidade, a cidade vizinha lá, eu ficava esperando um ônibus para ir para essa outra cidade. Eu vim, então era pouquinha gente.
E teve um dia que eu saí daqui da minha cidade, fui para esta outra cidade vizinha aqui, que é Guaxupé, e fiquei ali esperando o ônibus para pegar essa outra cidade onde eu ia dirigir, que era a cidade de Muzambinho. E eu, ouvintes, fiquei ali e de repente começou a chover. Chover. O ônibus chegou, entrei dentro do ônibus debaixo de chuva, muita chuva, ouvintes, chovendo muito. E só que eram, minhas crianças novas, 2 meninas novas, 2 criancinhas, 2 bebês, e eu, ouvinte, só eu trabalhando ainda, e condições financeiras muito difíceis, e eu tinha o dinheiro da passagem para mim ir, e eu confiava que lá na igreja ia entrar o dinheiro para mim pagar a passagem, para mim voltar embora. Não tinha nenhum irmão com carro na igreja, não tinha nada. E eu, ouvinte, então, o que aconteceu? E começou a chover demais, chover muito. Eu entrei dentro do ônibus, ouvinte, então o ônibus faz as paradas ali na cidade de Guaxupé, para depois sair para ir, né? E eu, ouvintes, fui e entrei ali naquele ônibus e muita chuva, e eu comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, quando for chovendo desse jeito não vai ninguém na igreja. Se não entrar o dinheiro para mim voltar embora, né? Eu trabalhava 4h15 da manhã do outro dia, eu levantava, porque eu entrava no serviço às 5 horas, né, ouvintes? E eu fui, ouvintes, preocupado. E quando estava no último ponto para sair da cidade, entrou um jovem. E esse jovem, ele estava afastado da igreja. E quando ele foi entrando no corredor do ônibus, ele me viu e sentou do meu lado e começou a conversar comigo, cumprimentando, começou a conversar comigo, e a gente foi conversando. Só que ele conversava comigo e eu olhava assim do lado de fora do ônibus, e muita chuva, e eu pensando, como eu vou voltar embora? Não vai ter gente na igreja, o meu dinheiro que eu tinha era só o da passagem, não tem dinheiro para voltar embora. Aí não vai pessoas na igreja, como que vai entrar dinheiro para mim vir embora? E eu fui ouvintes, preocupado. E ele conversando, aquele jovem conversando comigo, e eu falando com ele, mas o meu pensamento, eu pensando, meu Deus. Mas, ouvintes, é Deus quem cuida de nós. Ali, ouvinte, a hora que foi chegando na entrada da cidade, aquele jovem se levantou e falou para mim, falou, meu tio, eu vou descer aqui. Tem uma pessoa, eu estou indo atrás de um trabalho, e tem uma pessoa que vai me esperar aqui logo na entrada no posto. E muita chuva, ouvinte. E ele falou, eu vou descer aqui. Eu falei, tudo bem. E ele levantou, ouvintes, olha, sem eu comentar nada, sem eu falar nada com ele. Ele levantou e disse para mim, falou, meu tio, faz tempo que eu não vou na igreja. E hoje eu vim conversando com você, e nós nem tocamos assunto de igreja, fomos conversando outras coisas, e nem falei nada com ele, que eu estava ali preocupado, porque não toquei em assunto de nada. Ele só levantou e falou, eu vou descer aqui, Milton, mas eu senti hoje, eu quero pagar a tua passagem de vinda e a tua passagem de volta. Eu quero deixar isso como uma oferta na obra de Deus. Irmãos, aquilo alegrou tanto o meu coração, e eu pensei, meu Deus, como realmente Deus cuida de nós. E ele falou, quanto que é a passagem da tua cidade até aqui, e eu vou pagar a vinda e vou pagar a volta. Ouvinte, como Deus é bom, como Deus cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Tá certo, ouvinte? E eu fiquei muito alegre, vi ali a presença de Deus ali naquele momento, Deus dizendo, fique tranquilo, é eu quem cuido. Deus está no controle de tudo. Então fique tranquilo. Você aí do outro lado, Deus está cuidando de tudo, tá certo? Não se desespere, fique tranquilo, tá certo? Fique debaixo desta palavra hoje, é Deus quem cuida de você, tá certo? Vamos orar então, depois, para encerrar a oração, nós oramos o Salmo 121, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, neste momento agora eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, a vida desta pessoa aí do outro lado, Senhor, que neste momento está ouvindo esta oração agora. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida desta pessoa,
Cuida desta família, Senhor. Livra, Senhor, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue, pelo poder que há na tua palavra, ó Pai. Cuida desta casa, cuida deste lar, cuida desta família, Senhor. Meu Deus, não deixa esta pessoa desanimar. É o Senhor que está cuidando, Senhor. Desde quando tudo começou, o Senhor está cuidando, meu Pai. Coloque a paz, tranquilidade neste coração, Senhor, porque vai dar tudo certo. O Senhor vai abençoar para a glória do teu nome, meu Pai. Tudo, Senhor, vai ser para a glória do teu nome, meu Pai. Esta pessoa vai glorificar, vai exaltar o teu nome, que é sobre todos os nomes, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, cuida desta pessoa. Que ela fique tranquila, que ela fique em paz, Senhor. Tudo vai passar, meu Deus, e vai dar tudo certo para a glória do teu nome. Ouvinte, ora comigo o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E você diga comigo, amém, que significa assim seja. Que Deus te abençoe, ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Ouvintes, antes de você sair, deixa aí o seu like. Aí embaixo tem a palavrinha inscreva-se, clica nela e você automaticamente está inscrito no canal e vou estar orando por você. Eu levanto todos os dias 3h30, vou para a oração, oro por vocês antes de entrar aqui, por aqueles que vão estar entrando também pela primeira vez no canal, para Deus nem estar encaminhando, e oro e depois eu venho para cá fazer esta gravação e depois eu coloco ela aí no canal, mas eu faço, não deixo gravado de um dia para o outro, não, eu faço todo o processo, também levantando de madrugada, vindo aqui e orando. Olha, por exemplo, agora eu estou acabando, ó, aqui ó, é 4h13 da manhã, 4h13 da manhã. Ouvinte, que Deus te abençoe. Então inscreva aí no canal e tem a setinha aí também de compartilhar, clica nela aí, compartilha lá no grupo da família, com os seus parentes, com os seus vizinhos, mande aí esta oração para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, e vamos estar orando constantemente por você, então se inscreva aí no canal, tá certo, ouvinte? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê neste dia passos alinhados e mãos que prosperam para a glória do nome dele. Deus abençoe, ouvinte, fiquem com Deus.